ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia! Começa agora pela Vesa TV mais uma edição do programa ABC Marketing e Saúde. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos temas importantes da área de marketing, saúde, negócios, tecnologia para o setor da saúde. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante: as estratégias para entender as razões de compra do cliente em saúde. A gente sabe que dentro da saúde é tudo um pouco diferente dos demais mercados, até pela importância dos produtos que a saúde oferece, né? A gente está falando de vida em especial. Bom, para falar sobre este tema, entender quais são essas razões que levam os clientes a adquirirem produtos é essencial quando nós falamos isso em marketing. Você sabe disso como um profissional que sempre nos acompanha. Mas como que isso funciona no mercado da saúde? Quais são as estratégias que estão por trás? Para abordar este tema, tenho a honra de receber Gisele Tack, que é executiva e empreendedora com mais de 20 anos de experiência em vendas, em marketing e em gestão de pessoas. A Gisele, que é co-founder e CEO da Sales 3S, onde lidera iniciativas inovadoras para captar equipes comerciais e implementar estratégias de vendas complexas no segmento B2B. Tudo bom, Gisele? Bem-vinda. Tudo bem, Luciano, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Antes de a gente entrar no tema, você sabe que assim, aqui na TV a gente tem vários programas de diversos mercados e todo mundo hoje tem uma dor que é vendas, né? Todo mundo. Em todas as áreas, assim, parece que a gente tem até 2, 3 programas de vendas na casa, tanto a demanda que se fala de venda. É isso mesmo? Em todas as áreas tem esse desafio, essa dificuldade? É isso mesmo, eu acho que todo mundo precisa ser vendedor, né? Eu sempre falo isso. Um médico que não for vendedor, ele vai ter o consultório vazio. Né? Se ele não conseguir vender o tratamento para o paciente, ele não vai conseguir convencer que o paciente faça o tratamento. Então, acho que todo mundo precisa ter um pouco de ideia e saber o que é vendas. E eu falo isso porque, assim, até tinha uma coisa, não vou falar assim, meio pejorativa do vendedor, da área de vendas. Tinha um pouco isso, um preconceito antes, né? E hoje a gente sabe que é uma das áreas mais fundamentais dentro da companhia. Mas eu posso falar uma coisa, Luciano? Esse preconceito ainda existe. Ainda existe? Ainda existe. Você fala que a gente é vendedor, já viu. É vendedor e fala assim, tá, mas e você é só vendedor? Ah, mas você vai trabalhar ainda com outra coisa? Poxa, mas você fez engenharia e você é vendedor? Existe isso. Existe isso ainda. Então, olha, pessoal, temos muito que ainda melhorar e evoluir. Bom, para começar, fiquei aqui curioso com o seu currículo, porque você é especialista em estratégia de vendas complexas. Como que funciona isso? E trazendo para o mercado da saúde, como que exemplo a gente poderia ter para entender isso melhor aí para a nossa audiência? Eu vou falar um pouco que quando a gente fala em vendas complexas, o que é vendas complexas, né? Vendas complexas é aquela venda que tem um ciclo de vendas longo. Então, entre o primeiro contato e o fechamento, pode durar semanas, meses, até anos. Então, esse é uma primeira característica. Um outro ponto, geralmente são vendas de alto valor. Mesmo que seja custo-benefício, não estou falando disso, é alto valor de investimento mesmo. Então, não é fácil você desembolsar milhões, compra milhares, de equipamento, por exemplo. De equipamento, de um projeto, é um grande investimento nas organizações, mesmo que eles tenham um excelente retorno. Existe envolvido nisso equipes multidisciplinares que a gente fala. Não é uma pessoa com uma pessoa, são várias áreas envolvidas, tanto do lado do cliente quanto do fornecedor. Então, o que acontece? Você tem ali logística envolvida, operações, vendas, marketing, financeiro, tem várias áreas envolvidas. E, com isso, várias pessoas envolvidas no processo decisório. Isso que eu ia perguntar, os influenciadores, os decisores dentro deste processo. Né? A gente fala que a gente tem decisores, influenciadores, avaliadores técnicos, usuários, só influenciadores. Então, você tem ali muitas pessoas envolvidas, compradores. Então, a gente tem toda essa complexidade. As pessoas acham que quando a gente fala assim, vendas complexas, é uma venda difícil.
Quando a gente fala em complexidade, não tem a ver com dificuldade. A complexidade é porque tem todos esses elementos envolvidos. Não significa também que ela é fácil. Ela é realmente uma venda mais difícil. Mas ela pode ser uma venda difícil e não ter tanta complexidade. Até porque quando a gente está falando disso, eu imagino, quando você fala dessa equipe multidisciplinar, cada um tenta, de alguma forma, puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, Claro. compras quer um melhor preço, marketing vai ter uma visão de marketing sobre aquele produto, o técnico vai querer a melhor tecnologia, o que está mais avançado, e aí você precisa equalizar todos esses pontos dentro do Exatamente. objetivo e do momento da companhia, né? Do hospital, da clínica. Exatamente. E esse é um outro elemento que a gente precisa. O vendedor, ele tem que ser um vendedor altamente especializado e técnico no que ele está vendendo. Ao mesmo tempo, ele tem que ser um vendedor consultivo. É uma venda consultiva. Ele precisa entender o critério de decisão de cada pessoa envolvida, que é isso que você está falando. Porque o usuário, de repente, ele quer facilidade, quer tranquilidade. O técnico vai querer uma tecnologia mais avançada. O compras vai querer um melhor custo-benefício. O dono do negócio vai querer de repente, uma melhor posição no mercado. Então, ele precisa entender tudo isso. E eu vou te fazer uma pergunta, não é que é difícil, mas assim, a gente tem esse profissional capacitado no mercado? Porque muitas vezes eu falo assim, a gente tem muitas vezes a formação, seja em qualquer curso, você tem lá no curso de publicidade, e não tem uma formação do vendedor, Não. né? E aí eu não falo, como a Gi está falando aqui, não apenas do aspecto técnico do produto que ele está vendendo, né? Como que se forma esse profissional? É ao longo da vida, ali com o trabalho, com o dia a dia? Você entende voltando lá no início, Uhum. por que existe um certo preconceito com o vendedor? Não existe uma faculdade de vendas. Existe até cursos de pós-graduação, de MBA em vendas. Eu mesmo dei aula no curso de MBA de gestão de vendas. Mas ele vai se formando ao longo da carreira, com cursos especializados. Hoje em dia existe especializações, né, em vendas. Existe treinamentos como o meu, por exemplo, né, da minha empresa que a gente Vamos forma. falar desse treinamento também, né? A gente fala, tem que fazer aqui minha propaganda, sou vendedora, né, tem que falar um pouco. Mas, então, assim, é um profissional que ele está sempre em formação. E ele vai se formando com vários cursos diferentes. Então, ele tem uma formação técnica, ele tem que desenvolver habilidades em soft skills. É isso que eu ia falar, porque essa coisa de lidar com muitas pessoas com, não vou falar objetivos diferentes, mas com visões diferentes, né, com trajetórias diferentes, ele precisa de ter esses soft skills para entender isso, né? Até trajetórias e personalidades mesmo, né? Diferentes, né? Eu falo que todo vendedor precisa ser um pouco psicólogo. Precisa entender de pessoas. Esse é um primeiro ponto. Uhum. Não adianta ele ser um vendedor altamente técnico que não consegue entender o que o cliente está falando, compreender a pessoa do outro lado, entender o que está acontecendo ali. Eu sempre falava assim, né, que a gente precisava compreender o momento empresarial do cliente, em que momento Exato. que ele está, porque isso influencia demais. Às vezes, no momento errado, você não fecha uma venda, se fosse no momento certo, estaria fechando a venda. E às vezes é um momento daquela pessoa pessoal mesmo, assim, alguma coisa que seja um momento. Ele está procurando, por exemplo, uma projeção na carreira. Isso vai influenciar na compra. Ó, aqui a gente tem um ponto, até agradecer a Alexandra da Ebert, que sempre ajuda aqui com as nossas pautas, né? A Ale colocou uma coisa aqui muito legal, que ela coloca assim, aspas, o cliente compra pelas razões dele e não pelas nossas. É verdade isso? E como que a gente pode aplicar essa visão no setor da saúde? É verdade É isso. verdade. Esse é um trecho de um livro do Jeb Blount, da Inteligência Emocional em Vendas, que ele É um fala... bom livro? Já vamos dar uma dica pro pessoal. É fantástico esse livro. É um livro que todo vendedor precisa ter, porque exatamente ele fala da inteligência emocional em vendas, focado assim, aspectos de soft skills. Então, o que acontece? Não adianta o vendedor chegar e começar a despejar um monte de características técnicas, ou começar a falar do produto dele, o quanto que ele é bom, ou o quanto que a empresa dele tem uma marca conhecida, que eu sou líder de mercado. Isso, para o cliente, não vai fazer diferença. Qual é a razão de compra daquele cliente, daquela pessoa? Pode até ser que ele queira uma marca líder de mercado, mas pode ser que o outro fala...
Não vai Pra fazer mim, tanto diferença, faz. né? Então, você precisa entender as razões de compra de cada cliente. E às vezes, para o mesmo produto, as razões são diferentes, né? Olha, você sabe que eu costumo dar um exemplo bem fácil de um carro, por exemplo. Você está vendendo um carro. E aí, eu posso estar vendendo o mesmo carro para você e para um outro cliente. E a mesma característica do carro eu posso vender diferente. Por exemplo, eu chego para você e falo, olha, esse carro tem ar-condicionado. Poxa, você mora em São Paulo. São Paulo é uma cidade perigosa. Você vai andar sempre com vidro fechado. Isso vai te ajudar. Eu falo para uma outra pessoa, poxa, você mora no Nordeste, um clima super quente. Ar-condicionado vai te trazer maior conforto. É o mesmo carro, é o mesmo produto, é a mesma característica e eu estou vendendo diferente. De forma diferente. E aí, quem é o vendedor que deve mapear essas diferenças? Ele que deve entender na hora que ele vai fazer essa abordagem, se ele está falando com alguém do Nordeste, alguém de São Paulo, é ele que tem que entender e traçar essas estratégias de abordagem e de vendas? Vendas tem um processo muito longo aqui, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, mapear, é o cliente que você vai abordar. O famoso ICP que falo, né? Que é o perfil do cliente ideal. Isso, em algumas empresas, é o vendedor e outras, hoje em dia, falam que é o SDR ou o marketing mesmo. Então, quem vai mapear o seu cliente potencial? A empresa ali. A gente está falando em vendas B2B, de negócio de empresas para empresa. Então, aquela empresa que está naquela região, que tem aquele determinado perfil, aquele número de funcionários, que atua em determinado segmento. Esse mapeamento, ele pode ser feito por outras áreas que não sejam vendas. Né? Inteligência de mercado, tem algumas áreas que fazem. Mas na hora que chega pro vendedor, de qualquer jeito ele vai ter que mapear as expectativas daquele cliente. Então, esse mapeamento não tem jeito. Faz parte de vendas e do vendedor. Uma coisa que eu sempre falo, me corrija se eu estiver errado, tá? Porque quando a gente fala desse processo, eu super concordo que outras áreas como marketing, inteligência de mercado, possam auxiliar nesse processo. Mas eu sempre, quando prestava até consultoria de marketing, eu dizia o seguinte: tem que ir junto com o vendedor visitar para ver o que o vendedor passa. Ou tem que ouvir o vendedor, porque ele que está ali na linha de frente. Com certeza. Você sabe, Luciana, porque às vezes a gente lá no escritório não tem ideia do que ele está passando, né? A interação de marketing e vendas é um problema. Que não deveria ser, né? Não deveria ser. A gente trabalha muito para isso. O meu processo de vendas, quando a gente define um processo de vendas numa empresa, a gente começa pelo marketing. Porque o marketing precisa entender e vendas precisa entender porque as estratégias de marketing, por que estão atuando naquele mercado e tudo mais. Então, a comunicação entre os dois e a interação de estratégias é fundamental. E isso acontece muito aquém do que deveria. Por exemplo, quando eu estou fazendo treinamento de vendas em empresas, é muito difícil ter alguém de marketing ali. Que é um erro, né? Ele tinha que estar ali acompanhando ali, né? Porque vendas está na ponta, né? Vendas está escutando a dor do cliente, está vendo a dificuldade de vender. Então, quando tem alguém de marketing, é outra. Porque quando eu falo, por exemplo, em venda de valor, como que você vai fazer a argumentação melhor para o cliente, marketing pode ajudar muito o vendedor. Sem dúvida. E vendedor pode ajudar muito o marketing a falar, olha, as principais objeções que a gente escuta são essas. Não, eu falo isso porque... às vezes eu brinco assim, né? Parece que o marketing não quer descer do escritório e ir a campo, né? Na operação, que é onde de fato as coisas acontecem. E por mais que possa se trabalhar com pesquisa, com captação de dados no digital, nada como estar ali no dia a dia, vendo o que o vendedor enfrenta. Exato. Né? Até as objeções, o formato como ele... Eu sempre falava isso até quando, na época que eu tive agência, atendia um laboratório, de acompanhar o propagandista que visita o médico, né? Que tem ali que fazer a abordagem do médico, por aí vai. Bom, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco, passa rápido demais, né? Não, já acabou, eu passo o papo aí muito bom, do papo bom desse. A gente vai para o rápido intervalo comercial e a gente volta com a Gisele falando mais sobre as estratégias de vendas e aí as razões de compra do cliente em saúde. Não sai daí que a gente volta já.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde, com a Gisele Tack, CEO da Sales 3S, falando aqui sobre vendas complexas e também as estratégias para entender as razões de compra do cliente em saúde. Gi, falamos de coisa muito legal no primeiro bloco, mas vamos falar sobre a jornada de compra. Identificar a jornada de compra do cliente é essencial, todo mundo sabe disso, mas como isso a gente poderia aplicar ou explicar para quem está em casa essas etapas que são críticas, né, dentro dessa jornada, no contexto de serviços de saúde e até como que a gente pode adaptar, vamos dizer assim, a abordagem em cada um desses momentos. Até porque, como você falou, são vendas às vezes que são caras, né, que demoram. Como que é essa jornada de compra ou como mapear isso? Olha, o segmento da saúde é um segmento à parte, né? Uhum. Eu acho que dentro dos segmentos que eu atuo, eu falo que é o segmento mais complexo que tem. Primeiro porque tem pelo menos 5 tipos de clientes diferentes que a gente está falando. Então, não dá para a gente falar uma jornada só de compra. A gente tem que identificar quem são os clientes. Porque você tem, dentro da área de saúde, você tem o paciente, você tem o médico, você tem o comércio, que são as farmácias, distribuidores de remédios. Você tem os hospitais e as clínicas e você tem o governo. Só por aí já dá para ver. Já dá para ver como é complexo. Como é complexo, né? Então, quando a gente o governo tem regras próprias de compras, né? Assim, tanto é que, por exemplo, na indústria farmacêutica, você tem equipes totalmente diferentes, com formações totalmente diferentes para vender para cada um desses clientes. Então, tudo começa no paciente, né? O paciente que desencadeia. Se você não tiver um paciente, você não vai ter tudo isso. Mas você tem que entender a jornada de compra do paciente, por exemplo, desde o momento que ele detecta que faz um diagnóstico que ele tem um problema de saúde, até que ele vai buscar o tratamento e o pós. O médico, ele está acompanhando do tratamento e o pós. Mas o médico tem toda a parte dele também de negócio dele mesmo, né, como profissional. Você tem as grandes clínicas e hospitais, que aí a complexidade é enorme, né? Porque aí você já vira um B2B. Falando sobre isso, desculpa te cortar, mas perguntando. Como você falou, talvez você tenha equipes diferentes de vendas para vender o mesmo produto, mas para stakeholders diferentes. Porque aí ele vai poder estudar e entender melhor aquele mercado. É competente, porque o vendedor que vai vender, por exemplo, para o governo, ele é uma equipe diferente do que vende para os hospitais. Porque pense o seguinte, entender a dinâmica do governo e ter acesso aos stakeholders do governo é bem diferente do que entender uma complexidade de um hospital. Você tem que entender toda administrador do hospital, os técnicos, os enfermeiros, né? Você tem ali milhões de pessoas que você tem que mapear e entender. Então, o acesso, às vezes, é diferente. Por isso que as empresas, as grandes indústrias, eles acabam dividindo as equipes. Então aí você tem equipes diferentes de acordo com o perfil o tipo do cliente, vamos colocar assim, para que ele venda de repente o mesmo produto. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes nem é o mesmo produto, porque tem ele produto... pode ter uma adaptação de acordo com aquele stakeholder. E tem, por exemplo, tem medicamentos que são vendidos só para o governo. Entendi. Aqueles medicamentos de altíssimo valor para determinadas doenças. Não se vende em farmácia, não se vende em hospital, é só para o governo. Vamos até assim, porque como eu falei, a gente tem aqui assistindo a gente desde o vendedor, ao profissional de marketing, ao empresário, ao executivo. Fazer um estudo do mercado é essencial, e quando a gente fala estudo do mercado, é toda a complexidade do mercado, não só os seus concorrentes, mas também como é a composição de cada um desses possíveis compradores ideais. Como que a gente pode, quando a gente fala de estudar mercado, como que a gente pode coletar dados sobre o comportamento de compra, sobre a jornada, como que se dá esse estudo, essa preparação de estudar o mercado onde você vai atuar? A gente tem uma técnica, quer dizer, que não é nossa, né? Mas é uma técnica que ajuda muito a você entender o mercado. O que acontece? Toda empresa, todo mundo, né? Você está envolvido, você está dentro de um mercado e você sofre impactos desse mercado. Tudo que acontece
de fora para dentro, você simplesmente sofre impactos. Então, por exemplo, quando tem uma variação cambial, você não tem nenhuma ingerência sobre isso. Você simplesmente não está no seu controle, não né? está no seu controle. Então, você só sofre impacto, positivo ou negativo, mas você sofre impacto. Então, as empresas sofrem o impacto externo e reagem internamente. Então, agora eu preciso reagir. Pode ser bom ou ruim. Então, o que acontece? O que você precisa analisar no mercado? Além de analisar concorrência e tudo mais, você pode analisar todos os fatores que são políticos, econômicos, sociais e tecnológicos que vão impactar naquele mercado. A gente chama de análise PEST, que é políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. Então, fatores políticos, dependendo de... A gente vai ter eleições agora. Dependendo do governo que entra, do prefeito que entra, muda tudo. Impactos econômicos. Isso, né? Isso é muito... Todo mundo entende. Todo mundo entende. Variação cambial, pacotes econômicos, crises econômicas, tudo mais. Aspectos sociais. Isso é o que é mais difícil das pessoas entenderem, mas cada vez tem maior impacto da sociedade. Por exemplo, você tem ali a sociedade que está visando movimentos para ter uma melhor qualidade de vida e usar... por exemplo, olha só, canudinho de plástico que acabou. As empresas tiveram que se reinventar, canudinho de macarrão, de papel, porque foram movimentos da própria sociedade que falou, vamos diminuir o consumo de plástico. E tecnológicos, bom, tecnologia o tempo todo está impactando no nosso modo de compra, né? Sim. Então, isso cada vez mais as empresas têm que se adaptar. E aí, assim, o comprador, seja por querer uma prática, por exemplo, de ESG em toda a cadeia, seja por nova tecnologia, é ele que, vamos dizer assim, estimula ou impulsiona uma mudança nos próprios produtos e até na forma de como vender aquele produto. Porque eu sempre digo o seguinte, até a ver com a nossa próxima pergunta, que é assim, quando a gente fala do feedback, né, é entender, eu sempre digo assim, é importante entender por que o consumidor, o cliente, comprou da gente e por que ele não comprou. Exato. E isso, entendendo esse feedback, pode se mudar o processo de vendas? Vamos lá. Vamos por partes. Muita coisa você perguntou ali. O que acontece? Primeiro, assim, o papel do vendedor de entender o mercado que o cliente está inserido é para que ele já consiga se adaptar e saber que aquele cliente ou aquele mercado, aquela empresa vai sofrer um impacto maior ou não. Então, como é que ele vai se adaptar? Ele pode já também fornecer informações para o cliente e ser visto como um consultor. Né? Ele está, poxa, seu cliente, eu estou vendo aqui, né, o mercado de vocês vão sofrer ou sofreram um impacto bom ou não, tal. Como é que vocês estão reagindo a isso? Então, eu entendo o impacto, eu entendo como o cliente está reagindo e eu falo, eu posso te ajudar nisso. Até se antecipar, né? Exato. Então, eu consigo ajudar o cliente nesse momento, nessa trajetória que ele tem, que ele vai ter que ter alguma ação ali no mercado. Por outro lado, qual foi a última parte da pergunta que você falou? Quando eu falo do feedback, entender feedback. Por que comprou, por que não comprou, o quanto isso pode impactar mudanças no próprio processo dele de vendas. Por exemplo, eu acho que falando aí da área da saúde, os médicos, eles olham o tempo todo o tratamento, o quanto que o paciente aderiu ou não ao tratamento, né? O quanto que o paciente teve sucesso naquele tratamento. Esse seria o papel do médico. O papel da indústria seria, doutor, como é que está sendo o tratamento? Está tendo muito retorno? Está tendo sucesso? Porque o médico, ele não quer muito retorno no consultório. Porque retorno para ele é ruim, ele não cobra retorno. Essa que é a verdade. Tem que entender as nuances do mercado, então, é assim que funciona, né? É assim que funciona. Então, a indústria, por isso que o feedback é importante. Às vezes, se você não tem esse feedback, o médico vai ver que determinado medicamento ou tratamento está tendo muito retorno, simplesmente ele para de prescrever e começa a prescrever outro. Se você não estiver acompanhando o médico, você não vai saber disso. É uma forma de feedback, né? Quando a gente fala dessa questão do feedback, muitas vezes a gente tem que também estar preparado para ouvir aquilo que a gente
não gostaria ou não achava que iria ouvir, né? Que eu acho que isso às vezes seja um ponto mais difícil. Quando a gente fala de escuta ativa, é uma técnica que muitos dizem fundamental no processo de vendas. Quais são algumas dicas práticas para aprimorar essa habilidade ao interagir com clientes em potencial no setor da saúde? Você recomenda isso? Funciona de verdade? Funciona. E eu vou contar uma coisa. Pela minha experiência, pelos vendedores que eu treino, por tudo que eu vejo das equipes comerciais, essa é a maior dificuldade que tem. O vendedor gosta de falar. Não gosta de ouvir. Não ouve. O cliente está demonstrando, cara, você não está agradando, você não está sendo legal, e você continua falando, dá vontade de falar, olha o que está acontecendo. Então, assim... Falta sensibilidade para perceber o momento de parar de falar, por exemplo? Falta sensibilidade, falta ouvir o que está sendo dito e não dito. A escuta ativa, ela tem alguns momentos, a gente fala. Você tem o primeiro momento, que é você escutar sem interferência. O cliente fala, você... interessante, sei. Né? O cliente está falando. Em segundo momento, a gente usa a paráfrase, que para mim é super importante, que é você resumir o que o cliente falou. Então, seu cliente, você falou, doutor, o senhor está falando que está tendo muito retorno, que o senhor não está gostando disso. O que o senhor acha da gente mudar? O que o senhor pode falar sobre isso? Então, você explora um pouco mais. E terceiro ponto é escutar o que está sendo dito e não dito. É escuta empática. Olha a expressão. Né? O cara está lá olhando para o outro lado, ele não está olhando para você, está com uma cara de que... Doutor, eu estou vendo que o senhor não está... Tem alguma dúvida que o senhor gostaria de falar? Estou vendo que o senhor não gostou muito do que a gente está comentando aqui. Não, é só uma questão aqui que eu fiquei com uma dúvida. Entende? Mas... Para isso, aí vem as dicas. Para você fazer essa escuta, você precisa, primeira coisa, estar presente. De fato, focado ali, né? Estar presente significa, nós estamos aqui, eu estou olhando para você, você não tem mais nada aqui. Não tem um celular em cima da mesa, não tem outra... Eu preciso estar presente. Se você não tiver, acabou. Segunda coisa é você escutar todas as... Né, o que não está sendo dito, fazer perguntas para estimular a comunicação. Não é chegar lá e despejar um monte de coisa. Não, você... Eu lembro que na faculdade a gente teve até um livro que a gente leu que chamava O Corpo Fala. Né? É verdade isso, né? Dependendo como for e hoje com tantas coisas, você consegue identificar como que a pessoa está gostando ou não da conversa, né? Você consegue identificar, isso funciona sempre, mas às vezes eu falo assim, não precisa nem ser tão sofisticado, né? Não precisa entender todo o livro. É só olhar a expressão da pessoa, olhar a postura, o quanto que ela está olhando para você ou não está. Às vezes tem uma falha do vendedor de não estar plenamente focado ali, ele já está pensando na outra visita, ele está pensando no tempo, quantas visitas ele tem que fazer. É uma falha, às vezes, do vendedor não se concentrar naquela venda que ele está fazendo. Esse era o outro ponto que eu ia falar. Quando a gente fala estar presente, evite distrações internas. A gente nunca para de pensar. Você está aqui pensando, então, mas eu vou ter que sair daqui, aquele cliente, nossa, e o cliente está aqui na sua frente falando com você. E você está pensando em outra coisa. Nossa, eu preciso buscar meu filho na escola. E aí... Para e fica ali. Não adianta. Quanto tempo você tem daquele cliente para você? É 15 minutos, é meia hora? Poxa, você não consegue parar de pensar em meia hora no que está acontecendo? E hoje isso está muito... As pessoas, mas a gente faz 2, 3 coisas. Não faz. Você faz mal. Não vai fazer bem feito, né? Não vai fazer bem feito. Você faz mal. Por isso que a gente fala, não adianta você dirigir olhando, mexendo no WhatsApp. Mas eu consigo. Até você bater. Não tem como. Então, evitar distrações internas. E sabe outro ponto, Luciano, que é super importante? É evitar pré-julgamentos. A pessoa começa a falar e você fala, esse médico é tudo assim, o hospital é sempre assim, sabe? Esses diretores são assim. Você já faz um estereótipo ali daquela... Porque você já vai viciado para a reunião, ideias pré-concebidas. Então, para e procura... Isso é muito difícil. A gente sempre está julgando, pré-julgando, com ideias pré-concebidas. Então, para e começa a ser curioso e entender o que aquela pessoa está falando. Muito legal. Isso tudo é muito treino. Muito treino, né? Não é fácil, mas é possível e é treino.
Bom, a gente está chegando no final do nosso segundo bloco. No terceiro bloco, além de trazer as notícias da semana, a gente também tem o Drops em Saúde, a gente vai conhecer um pouco mais da 3S, para a gente poder agora todo mundo... Quero fazer isso, como que a gente vai fazer isso? Bom, então não sai daí que a gente volta já com mais ABC Marketing em Saúde para você. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde. O programa hoje está muito bom, né? Falando sobre vendas, várias coisas muito legais. Mas, como você sabe, no terceiro bloco, a gente também traz o giro de notícias. Tecnologia de IA identifica comportamento das gerações sobre saúde e bem-estar em plataformas de vídeo. Insights da Winning revelam que bodybuilding, suplementos alimentares e academia são tópicos que geram mais engajamento para os millennials, enquanto a geração Z tem maior interesse em exercícios e bem-estar. Startup Bit cria iFood da saúde. O app mapeia desperdício de refeições, visando redução de custos de hospitais e instituições da área da saúde. Pesquisas na área mostram que um hospital tem um desperdício de alimentos que gira em torno de 25% a 30% de tudo que é produzido na cozinha. O número alto pode representar um prejuízo importante no faturamento das empresas. Com o Food Care, o percentual pode ser reduzido entre 5% e 7%, implantando medidas estratégicas desenvolvidas com as informações obtidas com o uso do app. Olha que legal, né? Tecnologia trazendo muita coisa bacana. Próxima, Tivita capta 32 milhões para investir em solução de automação para consultórios médicos. A fintech de gestão financeira para clínicas e consultórios pretende eliminar mais de 90% dos processos manuais e alcançar um crescimento 20 vezes maior nos próximos 2 anos. Próxima notícia é a última, né, dessa semana. Big Fraud lança a campanha Histórias Reais de Cuidado, que reflete a importância dos cuidadores profissionais e familiares. Série de filmes conta com as histórias reais e emocionantes de pessoas que construíram laços de gratidão e amizade com seus cuidadores. A campanha, criada pela agência Mestice com a produção da B12 Filmes, é composta por 4 filmes que trazem 3 realidades diferentes, contadas pelo cuidador, profissional ou familiar, e firmam a posição de confiança e companheirismo estabelecida entre eles. Com a veiculação no canal do YouTube da marca e redes sociais, os filmes trazem o desejo de tornar esse trabalho conhecido e valorizado, além de motivar o respeito pelas pessoas cuidadas. Vamos ver o filme?
Cheguei no serviço, era umas 8 horas da manhã. E aí me falaram, André, sofreu um acidente, só pessoas subindo e descendo. E quando desciam com a notícia de tetraplégico. Como nós nos conhecemos, ele na igreja me viu passar, falou, é essa morena. São 12 anos juntos. Quando você recebe uma notícia, você não consegue entender o que está acontecendo. Seu corpo estremece, sua perna fica bamba. Ali estava o meu futuro marido, porque nós íamos casar em 6 meses. A gente conseguiu dar um outro significado para tudo isso. Hoje eu me tornei uma mulher amiga, uma cuidadora, uma esposa. Quando a gente tem esse olhar pelo outro, tudo muda. Eu não tenho ninguém para reconhecer o que eu faço a não ser ele. Eu não tenho familiar que chegue em mim e fale, parabéns. É eu e ele e eu sempre. O sorriso. A alegria compensa. Sempre vai compensar. Muito legal, né? Então estão aí as notícias da semana com muita movimentação no mercado da saúde. Gi, vamos falar da 3S? Vamos agora, né? Temos que também fazer, né? Divulgar a parte vendedora. O que faz a 3S e como ela pode ajudar as empresas da saúde? Vamos lá. Bom, acho que eu tenho que falar um pouco de mim para falar da 3S, porque ela se mistura um pouco, né? Minha história. Eu trabalho com desenvolvimento e treinamento e capacitação de equipes comerciais há mais de 25 anos. Um tempo desse em consultorias, né, grandes, consultoria espanhola, uma sueca. Depois eu fiquei muito tempo como franquia de uma consultoria, tive uma consultoria com uma sócia, e há 3 anos eu saí da sociedade, que eu estava já há algum tempo, e montei e fundei a 3S a convite de um cliente meu. Um cliente que a gente já desenvolvia um projeto para ele há muito tempo, e ele falou, poxa, Gi, você faz um projeto muito legal de estratégia de vendas e tudo mais, mas você podia criar uma plataforma para isso. E a gente fazia em planilha de Excel. E aí a gente fundou a 3S com o objetivo de ter a plataforma de estratégia de vendas que hoje existe, a plataforma 3S. Além disso, a gente tem toda a parte, a gente tem a 3S Academy, que são os treinamentos que a gente faz para equipes, né? Todo esse perfil de vendas complexas, vendas B2B. Então, a gente tem diversos treinamentos de vendas básicas, liderança, gestão, parte de atendimento, tudo que envolve, sempre focando em resultados. A gente tem a 3S Consult, que é a parte de consultoria e mentoria que a gente faz. E agora o mais novo braço é a 3S Martech, por causa da história do marketing e vendas. Uhum. Então, a gente tem hoje especialistas, um time especializado na área de marketing também que a gente faz. Uma coisa importante, óbvio, a gente está aqui falando de saúde, mas o nosso canal é todo da área de negócios. Atendem todos os segmentos ou é um foco em saúde mesmo? Não, a gente atende todos os segmentos. A gente atende muito indústria, logística, químico, farmacêutico. Então, mas sempre com esse foco de vendas complexas. Né? Mas qualquer mercado. Qualquer mercado. Isso é muito importante. E aí, olha, muita coisa para você conhecer da 3S. E a gente vai agora ver o Drops em Marketing e Saúde. E a gente volta com a Gi para se despedir. Como você sabe, né, neste ano a gente teve mais uma edição da Feira Hospitalar, a principal feira do nosso segmento. E no Drops de Marketing e Saúde dessa semana, a gente traz mais uma matéria que nós fizemos lá numa cobertura especial com o programa ABC Trade Show, que é um programa aqui da casa que cobre as feiras de negócios, e a gente traz mais uma das entrevistas que nós realizamos na Hospitalar deste ano. Confere aí. Bom, pessoal, a gente continua nessa cobertura especial do Hospitalar e agora a gente vai conversar com a Juliana Vicente, que é a diretora da Feira Hospitalar. Daria pra gente falar rede de produtos, mas ela é diretora da feira, para trazer um panorama geral, óbvio que vocês estão acompanhando aí pelo nosso canal, do que a gente está trazendo para você. Mas a feira mudou muito do ano passado para cá, sentindo a feira mais cheia, cresceu? A gente cresce todos os anos, né? Eu já tenho uma brincadeira aqui que eu sou um pouco repetitiva, que eu falo, todo ano eu falo, é a maior edição. Mas mais uma vez é a maior edição. De novo, a gente está batendo recordes aqui. A feira está maior em número de expositores, em área de exposição. A gente até tem ampliado de algumas outras formas. Esse ano a gente trouxe a Plaza Hospitalar, que é uma ampliação do espaço da feira. A gente tem já a nossa área de alimentação que fica fora. Então, para a gente conseguir realmente colocar todos os expositores que desejam estar na feira aqui dentro. Então, realmente a gente cresceu. O que a gente pode falar em termos de novidade ou de evolução do ano passado para cá para o setor? Tá, o setor
Ele evolui muito rápido, o setor de saúde é um setor que ele acompanha bastante as tendências e o mais bacana que a gente tem visto é que antes não era assim. Ele está fazendo essa evolução rápida agora, isso é muito legal. Tinham outros setores que eles conseguiam avançar mais rápido e a saúde ainda tinha uma dificuldade em conseguir avançar. Então aqui para mim esse ano, o momento, em termos de conteúdo e de novidades do expositor, permeia muito a questão do uso da inteligência artificial na saúde. Tecnologia, né? A tecnologia e o quanto ela chega para ajudar os profissionais que estão à frente ali, tanto na parte de diagnóstico, na parte de atendimento do médico, na parte de tomada de decisão, de monitoramento do paciente. A tecnologia chegou com tudo e esse é o grande ano da consolidação, porque antes se falava muito como algo distante e futurístico. Esse ano é algo possível, concreto e já está sendo realizado. Então essa é a grande diferença que a gente vê aqui. E o que a gente viu quando a gente passa em muitos instantes falando dessa tecnologia, dessa inovação e muito mais acessível em diversos níveis da área da saúde, né? Exatamente, cada vez mais acessível e é o que a gente vê aqui na feira, né? O visitante que vem na feira, é o mais bacana que a gente encontra aqui, é que ele consegue vivenciar isso, ele consegue testar. Os stands eles estão bastante imersivos e com experiências, então ele consegue ver a tecnologia acontecendo em tempo real. Hoje mesmo eu estava lá vendo um copilot de uma assistência, de uma inteligência artificial que funciona enquanto o médico atende o paciente, o copilot preenche todo o prontuário médico. Isso que é muito bacana. Uma coisa só para a gente falar que eu acho importante é que a Ju tem uma agenda muito cheia, mas é importante a gente falar porque, obviamente, o nosso público, o nosso canal é todo voltado à área de negócios e a gente percebeu nos stands o fechamento de muitos negócios em virtude da audiência qualificada. A gente teve aí uma mudança de um valor de ingresso e a gente sente um público muito qualificado, ávido por fazer negócio de verdade. Sim, é bacana você tocar nesse ponto. A gente chegou em 2023 com a nossa audiência vinha crescendo ano após ano e a gente acabou chegando até no limite aqui da capacidade do pavilhão. A gente entendeu no ano passado que o nosso limite já tinha sido ultrapassado. E aí, como que a gente observa isso? Não só no corredor cheio, mas na parte de serviços que são oferecidos, a praça de alimentação, o banheiro, etc. Então, a gente precisava realmente deixar dentro da feira quem realmente precisa estar para fazer negócio. A pessoa que vem para fazer negócio, se ela recebe e chega em um ambiente onde ela é bem acolhida, onde ela tem conforto, onde ela consegue utilizar um banheiro com mais agilidade, onde ela consegue sentar para comer com mais facilidade, ela fica mais tempo. Então a gente já está fazendo essa entrevista no final do terceiro dia da feira e hoje a gente já celebra os números aqui e o quanto a nossa decisão foi acertada. A gente continua com uma visitação alta. A gente tem uma ideia de números já? A gente vai chegar muito próximo ao que era ano passado, que foi cerca de 90 mil visitantes. Que é um absurdo em termos de feira de negócio. Mas a hospitalar, ela sempre foi... É o normal dela, mas para quem não entende o mercado de feira, é um número absurdo. E de expositores? 1.200 marcas expositoras, então são 100 mil metros quadrados aqui o pavilhão, né? A gente está ocupando ponta a ponta, a gente tem 30 países expondo. E aí eu comentava, né? Então quando a gente traz a cobrança do ticket, a gente conseguiu melhorar ainda mais a qualificação da feira. A hospitalar sempre foi muito conhecida pela sua excelente qualificação, mas esse ano a gente conseguiu... Deu um up nisso ainda. E você até me comentava que estava falando com os expositores, e é isso. A gente andando e conversando com os expositores, estão todos nos dizendo, que bom, obrigada, não paro de fazer negócio, só recebo o público qualificado no meu stand e é para isso que a gente trabalha. Então agora é o momento de comemorar aqui e já preparar a edição de 25. Era isso que a minha última pergunta era isso, porque como o nosso público muitas vezes assiste e pensa, você deve estar aqui, se não está no hospitalar desse ano, estar no ano que vem. Só que tem um problema, quase tudo já é vendido no mesmo ano, né, para o ano seguinte. Como já está o planejamento? É verdade, agora durante a feira a gente já começa a renovação para 2025, grande parte dos expositores já fecham aqui com a gente e depois a gente abre para aquelas marcas que não estavam, para a gente conseguir montar a planta. Então, para quem quer estar com a gente em 2025, eu recomendo que nos procure esse ano ainda, para que consiga garantir o espaço. A planta de 2024 foi fechada em dezembro do ano passado, a gente já não tinha mais lugar, então sucesso. E aí a gente está conseguindo ampliar aqui, sempre trazendo novidade. Então, para o ano que vem, a nossa plaza hospitalar, ela já vira também espaços de exposição, a gente está trazendo áreas novas. Então, procure o nosso time, entra lá no nosso site, manda um e-mail para a gente, ainda esse ano que a gente consegue encaixar todo mundo para sentir e vivenciar esse sucesso. Muito legal, quero agradecer demais a Ju, ela tem aqui outros veículos para atender
vender. A gente vai trazer, tanto no portal do ABC da Comunicação, como no ABC Marketing Saúde, e durante toda a programação da Vesa TV, mais informações sobre o hospitalar durante o ano, para você ficar ligado. Obrigado e parabéns pelo sucesso. Eu que agradeço, obrigada e que bom que vocês estavam aqui. Muito legal, e a gente continua aqui no especial do Hospitalar 2024. Muito legal, né? E se você quiser ver a cobertura completa que nós fizemos da Hospitalar 2024, corre lá no YouTube da Vesa TV, digita lá ABC Trade Show Hospitalar, que você vai ver a cobertura muito bacana que a gente fez dessa feira tão importante para o setor da saúde. Gi, muito bom o nosso papo, espero que você venha mais vezes para a gente falar sobre vendas. Como faz para te achar? Quem quiser contratar a 3S, a Sales 3S e principalmente bater um papo contigo, de repente levar você para um treinamento, para uma palestra, como faz para te achar? É muito fácil me achar, eu tô em todo canto. Gisele Tac, né? Gisele como normal. Um S, um L, E no final. E Gisele Tac, ACCHI, né? São 2 Cs. Ou Sales 3S, Sales 3S. A gente está no YouTube, a gente tem um canal no YouTube que a gente também faz lives semanais com convidados bem bacanas. A gente tem o meu LinkedIn, que é bem movimentado também, tanto o da empresa também, e os nossos sites. Muito legal. Vocês conseguem achar a gente. Volta mais vezes aqui, porque o papo é bom, hein? O papo foi bom. Você sabe que falar de vendas... Eu sou vendedora, né? Começou a falar de vendas, eu adoro. E o tema pede, o pessoal pede muito sobre isso. Obrigado, viu, Gi, por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite, prazer. E agradeço você que acompanhou mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde pela Vesa TV. Tenho certeza que você gostou. Se você quiser rever este programa, você pode acompanhar as reprises durante a semana ou no nosso canal no YouTube e nos nossos demais canais digitais. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais do mercado de marketing em saúde para você. Até lá!